Há uns 5 anos, eu morava no centro de uma cidade grande dos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa da noite, então era comum eu ficar entediado depois que meu colega de quarto ia dormir. Ele era o oposto de mim, dormia cedo todo dia. Para passar o tempo, eu saía para caminhar, sozinho, pelas ruas silenciosas, só pensando na vida. Fiz isso por 4 anos. 4 anos andando sozinho de madrugada. E nunca tive um motivo real para sentir medo. Eu até brincava com meu colega. Nem os traficantes dessa cidade são mal educados. Mas tudo isso mudou numa única noite. Era uma quarta-feira, entre 1 e 2 da manhã. Eu estava andando perto de um parque que tinha patrulha policial e ficava longe do meu AP. Era uma noite especialmente tranquila, até mesmo para uma quarta. Quase nenhum carro, ninguém na rua. O parque, como quase sempre, estava completamente vazio. Virei numa ruazinha lateral para fazer o caminho de volta quando vi ele pela primeira vez. No final da rua, do meu lado, tinha a silhueta de um homem, dançando. Mas não era uma dança comum. Parecia uma valsa esquisita, mas ele dava uns passos largos para frente no final de cada movimento. Dá para dizer que ele estava andando dançando, vindo direto na minha direção. Pensei que ele devia estar bêbado. Fui para o cantinho da calçada, deixando espaço para ele passar sem esbarrar em mim. Só que, quanto mais ele se aproximava, mais eu percebia o quão suave e estranho era o jeito dele se mover. Ele era alto, bem magro, e usava um terno antigo. Continuava dançando, chegando mais perto, até que eu consegui ver o rosto dele. Os olhos estavam arregalados, selvagens. A cabeça, levemente inclinada para trás, encarando o céu. E a boca... Cara, a boca dele estava esticada num sorriso impossível, como um desenho animado. Aquilo me deu um arrepio. Decidi atravessar a rua antes que ele chegasse mais perto dançando daquele jeito. Desviei o olhar para cruzar a rua deserta. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás e congelei. Ele tinha parado de dançar. Estava parado, com um pé na rua, exatamente paralelo a mim, de frente para mim, mas ainda encarando o céu e ainda sorrindo. Fiquei completamente perturbado com aquilo. Voltei a andar, tentando agir normal, mas sem tirar os olhos dele. E ele não se mexia. Quando cheguei à metade do quarteirão, olhei para frente para ver onde eu estava indo. Tudo continuava vazio. Mas, por precaução, virei de novo para ver onde ele estava. E ele tinha sumido. Por um segundo, fiquei aliviado. Até notar que ele tinha atravessado a rua. Agora estava do outro lado, meio agachado. Não dava para ver com clareza, por causa da sombra e da distância, mas eu tinha certeza que ele estava me encarando. Eu só tinha desviado o olhar por uns 10 segundos. Ou seja, ele se mexeu muito rápido. Fiquei tão em choque que fiquei parado, olhando para ele. E então, ele começou a se mover. Dessa vez ele vinha andando na ponta dos pés, com passos exagerados, como se fosse um personagem de desenho tentando se esgueirar por trás de alguém. Mas ele estava vindo rápido, muito rápido. Queria dizer que nessa hora eu corri e puxei meu spray de pimenta, o celular, qualquer coisa. Mas não, eu congelei. Fiquei ali parado, vendo aquele homem sorridente se aproximando. E aí ele parou de novo. A uns 3 metros de mim, ainda com aquele sorriso, ainda encarando o céu. Quando consegui finalmente abrir a boca, soltei a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu queria gritar: "O que você quer?", num tom bravo. Mas o que saiu foi só um murmúrio assustado. Que pô, dizem que humanos não conseguem sentir cheiro de medo, mas com certeza conseguem ouvir. Eu ouvi no som da minha própria voz, e isso só me deixou mais apavorado. Mas ele não reagiu, só ficou ali, parado, sorrindo. Depois de um tempo que pareceu eterno, ele virou de costas, bem devagar, e começou a dançar de novo, indo embora, do nada. Só foi. E eu fiquei parado, observando, com medo de virar de costas para ele de novo. Esperei até ele estar bem longe, quase sumindo de vista. Foi aí que percebi uma coisa. Ele não estava mais indo embora. Ele tinha parado de dançar. E ele estava voltando. E dessa vez ele estava correndo, eu corri também. Corri como nunca,
até sair da rua lateral e voltar para uma avenida com mais luz e um ou outro carro passando. Olhei para trás e ele tinha sumido. O resto do caminho, fui olhando por cima do ombro, o tempo todo esperando ver aquele sorriso maldito. Mas ele nunca apareceu. Fiquei mais 6 meses naquela cidade depois disso, e nunca mais saí para caminhar de noite. O que mais me assombrava era o rosto dele. Ele não parecia bêbado, nem drogado. Ele parecia completamente insano. E isso é uma das coisas mais assustadoras que alguém pode ver. Tenho trabalhado como babá durante todo o verão para ganhar uma grana extra. No começo, eu perguntava para a galera da escola se alguém precisava de babá para os irmãos mais novos ou se conheciam alguém interessado. Comecei cuidando de crianças, de famílias conhecidas, mas logo o dinheiro não era suficiente. Foi aí que resolvi anunciar no Craigslist. Não demorou muito para aparecer uma resposta. A família morava nos subúrbios, mas o que me incomodava era o quão perto da floresta a casa ficava e o fato de que eles não tinham vizinhos. Fiquei meio assustado no início. Estranhos, casa isolada, perto dos bosques, tudo para um filme de terror. Mas decidi engolir o medo. O dinheiro valia a pena. A casa era uma cabana aconchegante, limpa, com um jardim nos fundos e um portão que levava direto a uma trilha na floresta. Tinham lanternas penduradas no jardim e um balanço no fundão. A sala de estar tinha uma janela enorme, de frente para a floresta, e durante o dia, a luz do sol inundava o cômodo. A cozinha ficava ao lado, com um balcão voltado para outra janela. Grande, cercada de vasos, trepadeiras e plaquinhas cafonas tipo "Lar é onde está a família" ou "Nesta casa a gente pede desculpas". No andar de cima tinham só 2 quartos. O sótão era pequeno e tinha uma janelinha que também dava para a floresta. O menino era bem quieto. Para ser sincero, eu nem gostava e nem desgostava dele. Tentei formar alguma opinião, mas ele não se destacava em nada. Não era teimoso nem fofo. Devia ter uns 5 ou 6 anos. Eu colocava ele para dormir cedo e depois ficava fuçando a casa. Sei que não é o certo, mas sempre fui curioso sobre quem me contratava, e quando ficava entediado, dava uma bisbilhotada nas coisas. Era por volta da meia-noite quando abri lentamente uma das gavetas no quarto principal. Tinha de tudo: moedas, caderninhos, alfinetes, botões. Essa família gostava de guardar tranqueira, e eu adorava explorar isso. Estava observando uma estatueta de cavalo de cerâmica, girando ela para ver como o luar batia no brilho da porcelana. Pensei em levar. Sério, irão perceber? Meu peito apertou e a boca ficou seca. O cavalo deixou de brilhar com a luz da lua porque uma sombra gigante cobriu tudo. Dançava sobre a porcelana. Olhei em volta. A sombra tomava metade do quarto. Eu não conseguia identificar de onde vinha, nem o formato. Era só estranha. O medo se arrastou por mim e me congelou. Tinha algo na janela. Podia ser um pássaro, isso era o mais lógico. E bastava olhar para cima para descobrir. Mas eu não olhei. Porque... e se não fosse um pássaro? Fiquei parado um bom tempo sem saber o que fazer, até que passou. O cavalo voltou a brilhar sob o luar. Suspirei aliviado e coloquei ele no bolso. Naquele momento eu não sabia, mas aquele tinha sido meu primeiro contato com aquilo. Senti vontade de parar de bisbilhotar e desci. Liguei a TV e me enrolei no sofá. Lá pelas tantas, ouvi um rangido vindo de cima. Sei que não devia ter me assustado tanto, mas me deu um arrepio. Subi para checar. A casa estava escura, silenciosa. Os 2 quartos estavam vazios. Vazios. Cadê? O garoto? Jason? Minha voz quebrou o silêncio, me fazendo sentir um invasor. Jason, onde você está? Tive aquela sensação de novo. Estavam me observando. Virei devagar, com os olhos grudados na porta do sótão, aberta. Tudo em mim dizia para ir embora, mas minha cabeça não deixava. E se tivesse um invasor? E se ele levou o Jason? Se eu tivesse olhado para a janela quando a sombra passou, talvez agora soubesse o que enfrentava. Se eu tivesse tido coragem.
Minha voz saiu fraca. Jason, tô aqui, respondeu ele do sótão, quase imediatamente. Que estranho. O que ele estava fazendo ali? Pisei no primeiro degrau. O que você tá fazendo? Tá tarde. Seus pais vão chegar logo. Fui subindo devagar, tentando acostumar os olhos à escuridão. O sótão era mais escuro que o resto da casa. Vi um pequeno raio de luz e a silhueta minúscula dele. Jason, o que você tá vendo? Você tá me assustando. Cheguei perto, coloquei as mãos nos ombros dele. Ele não reagiu. Só olhava pela janela, fixamente, para a floresta. Que foi? Perguntei. O que você tá olhando? Me sentei ao lado dele e encarei a janela. A floresta começava no fim do jardim e engolia o horizonte. Quanto mais longe, mais densa. As árvores formavam um teto de galhos. Era como se o mundo acabasse ali. Se fôssemos corajosos o bastante para entrar, cairíamos num abismo. Jason não dizia nada, só olhava. Parecia hipnotizado. O que você acha que tem lá fora? Perguntei, tentando ser leve. Onde? Na floresta? É, minha mãe. Pisquei algumas vezes. Aquilo foi desconcertante. Crianças falam coisas esquisitas, mas... Por que isso? Era uma piada? Uma tentativa de humor? Como assim? O que significa lurking? Espreitar, expliquei. É quando algo ou alguém se esconde, esperando na sombra. Como um predador, como um monstro. Tipo, se escondendo? Isso. E normalmente querendo fazer algo ruim. Então, o que você acha que espreita na floresta? Minha mãe. Ele repetiu. Meu corpo travou. Isso não é engraçado. Não quero ser engraçado. Por que você está dizendo isso? Sua mãe é legal. Ela saiu com seu pai, vai voltar logo. Tô dizendo a verdade. No quarto dele, o coloquei na cama e cobri com o lençol. Mas fiquei com o corpo virado para o corredor, evitando a janela. Estava tensa. Aquilo tinha virado uma noite estranha. Ela não quer te comer, ele disse. Que bom. Tenho gosto horrível. Boa noite. Fui sair do quarto, mas ele me segurou. Espera, olha para mim. O que agora? Quero te contar um sonho. Foi ele que me acordou. Mas você precisa prestar atenção. Me virei, sentei e deixei ele contar. Mesmo sem vontade. Mas os olhos dele continuavam desviando para a janela. E uma sombra passou pelo rosto dele. Ele queria que eu olhasse para ele, porque ele não queria que eu olhasse para trás. Esperei, até que o luar iluminou o rosto dele de novo e ele encerrou o sonho. Obrigado pela história. Foi bem interessante. De nada. Boa noite. Passei a próxima hora no outro quarto, girando o cavalo de porcelana na mão. Jason era bem mais corajoso do que eu pensava. A casa adormeceu. O resto da noite foi silencioso. Os pais chegaram pouco depois. Ele foi tranquilo, Keith? Super. Tranquilo. Pode ficar tranquila. Observei os dois, cada detalhe, mas principalmente a mãe. E você se comportou? O pai brincou. Espero que sim. Eles se ofereceram para me levar, mas insisti em ir de bike. Fechei a porta, mas em vez de ir embora, fui para o quintal dos fundos. Queria ver uma coisa. Subi no telhado da varanda perto da janela do quarto. Queria procurar alguma pista, qualquer coisa. A janela estava coberta de arranhões, mas nada claro. Fiquei lá, parado. Olhei o jardim. Olhei a floresta. Silêncio. Então olhei para o quarto onde os pais dormiam. E depois disso, não lembro como cheguei em casa. Acho que nem levei a bike. Corri como um louco, sem gritar, sem parar. Só corri. Entrei pela porta, passei direto pela minha mãe e me tranquei no quarto. Me enfiei debaixo do cobertor e comecei a digitar isso, porque enquanto observava os pais dormindo, algo me chamou a atenção. No corredor, o que eu achava ser um cabideiro se mexeu. Tava tão parado que eu nem tinha notado, até que saiu da minha visão e apareceu de novo, uma silhueta óssea, retorcida, se arrastando para o quarto, parando ao lado da cama da mãe. Parecia um humano que morreu de fome, olhos esbugalhados, braços tão longos que arrastavam no chão. Ficou ali parado, observando,
até levantar um dedo fino e começar a contar. Fiquei congelado assistindo aquela cena horrível, marcada na minha memória para sempre. Contando, e eu teria continuado ali. Se não fosse por um último detalhe, ele me viu. Minha esposa, Lynn, e eu estamos juntos há 6 anos, casados há 11 meses. Durante todo esse tempo, nosso relacionamento foi super tranquilo. Nunca notei nenhum comportamento estranho, nenhum sinal de alerta, nada. Lynn sempre foi uma pessoa gentil, inteligente e muito pé no chão. Ela nunca foi do tipo brincalhona, infantil ou que faz pegadinha, e definitivamente não é do tipo que gosta de assustar os outros. Na verdade, ela nem curte filme de terror. Quando começamos a namorar, ela topou assistir O Iluminado comigo porque sabia o quanto eu gostava do gênero. Ela ficou tão assustada que nem conseguiu ver metade do filme. A gente desligou e fomos dormir. Ela nunca gostou de coisas macabras e muito menos de brincadeiras sinistras. Isso simplesmente não é o tipo dela. E talvez por isso tudo pareça tão errado agora. Também preciso deixar claro, ela nunca teve histórico de problemas mentais, nem na família, que eu saiba. É claro que algumas pessoas conseguem esconder bem, mas depois de 6 anos dividindo a vida com alguém, você espera perceber se algo está errado. E até recentemente, nunca teve nada. 2 meses atrás, eu estava na cozinha preparando meu café da manhã. Estava atrasado para o trabalho e sabia que não ia conseguir passar no Dunkin' Donuts como de costume. Fiz meu café em casa mesmo e saí, apressado pelo corredor até a porta de entrada. Foi aí que vi. Lynn estava me espiando por trás da parede do corredor. Só dava para ver os olhos dela, arregalados, e uma mecha do cabelo escuro pendendo contra a parede. O resto do corpo estava escondido. Quase derrubei o café. Queimei a boca feio. "Caramba, Lynn!" reclamei, limpando o café que caiu na calça. "Você me assustou pra cacete!" Assim que falei, ela sumiu de vista, como uma criança travessa, sendo pega no flagra. Ouvi os passos rápidos dela correndo para a sala. Quando cheguei na porta, ela já não estava mais lá. Foi estranho, claro. Totalmente fora do padrão dela. Mas confesso que achei até engraçado ela estar mais brincalhona, mais leve. Gritei dizendo que a amava e chamei ela de maluca. Antes de sair, ouvi ela rindo. Aquilo foi esquisito, sim, mas nada demais. Nem passou pela minha cabeça que aquilo era só o começo. 3 dias depois, acordei no meio da madrugada, umas 2 da manhã, com sede. Desci até a cozinha, abri a geladeira e comecei a tomar o suco direto da jarra, ali mesmo, encostado na bancada. Foi aí que senti aquela sensação de estar sendo observado. Por algum motivo, olhei para baixo e o que vi me fez gelar. Do outro lado da bancada, no chão, estava Lynn. Espiando por cima da quina da ilha da cozinha, com os olhos arregalados, sem piscar, e aquele sorriso, um sorriso largo, forçado, bizarro, como o do gato de Cheshire. Gritei. Eu admito, não foi raiva, foi medo mesmo. Um medo instintivo, sem explicação lógica. Algo naquela imagem me causou pavor. E então, como se meu grito fosse o sinal, ela se arrastou para trás, com as mãos e os pés batendo no piso de cerâmica, enquanto se movia de 4, rápido, desaparecendo pela escuridão da casa. Eu fiquei ali, parado, congelado, sem entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Por que ela tinha feito aquilo? O que estava acontecendo com ela? Demorei mais do que gostaria de admitir para ter coragem de subir de volta. Quando finalmente criei coragem, fui até o quarto, e lá estava ela, deitada de lado, dormindo ou fingindo dormir. Fiquei parado por alguns minutos observando a respiração dela. Suave, profunda. Parecia estar mesmo dormindo. Eu estava tão nervoso que cheguei a pensar que talvez tivesse imaginado tudo. Mas a imagem dela me encarando debaixo da bancada era nítida demais para ser só sonho. No dia seguinte, esperei ela descer para tomar café. Entreguei a caneca e beijei o rosto dela, tentando parecer casual. O que foi aquilo ontem à noite?
Perguntei rindo, tentando tirar o peso da situação. Ela franziu a testa confusa, como se não fizesse ideia do que eu estava falando. Você estava me espiando ali. Apontei para a lateral da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar. Quando olhou de volta para mim, caiu na gargalhada. Riu tanto que eu comecei a rir também. Às vezes você me dá um medo da porra, sabia? Brinquei. Ela se aproximou, ainda rindo, e me abraçou pelo pescoço. Você me dá medo o tempo todo, então estamos quites. Ela respondeu. Depois disso, saímos para trabalhar. Mas no caminho, a cena voltava à minha cabeça. Aquela risada, o jeito como ela se arrastou pelo chão. Era tudo errado. Era como se tivesse alguma coisa por trás. Algo que eu não conseguia entender. Tentei me convencer de que ela só queria brincar. Talvez estivesse tentando entrar no meu mundo, me fazer rir com esse humor bizarro que sempre adorei. Mas mesmo assim, não parecia certo. Não era medo exatamente, mas algo estava profundamente errado. Depois disso, ela começou a me espiar com mais frequência. Às vezes, era atrás do sofá. Outras vezes, entre as cortinas da sala. Uma vez, juro por Deus, ela conseguiu entrar no baú da avó dela. Aquele antigo, de madeira que fica aos pés da nossa cama. Eu só percebi porque as dobradiças rangiam. O baú estava entreaberto e dava para ver só metade do rosto dela. O olho arregalado e aquele maldito sorriso de criança animada prestes a fazer travessura. Aquilo me gelou por dentro. Eu não soube o que dizer. Só encarei. Quando finalmente consegui falar, só perguntei. Lynn, por que você está fazendo isso? Ela não respondeu. Só foi fechando lentamente a tampa e se trancou lá dentro. Eu me afastei, perturbado, sem coragem de abrir, sem entender. Eu queria achar que ela ia enjoar da brincadeira logo, que era só uma fase, e parecia que sim. Por 2 semanas ela parou. Nada de espionagens, nada de sustos. Até relaxei. Pensei que tivesse voltado ao normal. Uma noite, a gente estava assistindo Netflix. E eu brinquei. Você parou com o jogo de espiar, né? Desistiu da vida de espiã? Ela olhou para mim com um sorrisinho no canto da boca e respondeu. Vai ver. É só porque eu fiquei melhor nisso, ela disse brincando. Mas, será? Nos dias seguintes, a frase dela não saiu da minha cabeça. Será que ela ainda estava me espiando sem eu notar? Será que me observava pelas frestas, pelas sombras, enquanto eu achava que estava sozinho? A paranoia foi crescendo. Eu me pegava olhando atrás de portas, conferindo o reflexo da TV, das janelas. Fiquei tenso, sempre alerta, me sentindo meio idiota, meio maluco. Mas aí, passou. Mais algumas semanas sem nenhum incidente. Comecei a relaxar. Me convenci de que aquilo era só um momento estranho, uma fase esquisita. Até que tudo piorou. Alguns dias atrás, tudo desandou de vez. Lynn saiu para visitar uma amiga, e eu fiquei em casa de boa. Joguei um pouco no notebook, relaxando no sofá. Às 9 da noite decidi tomar um banho. Estava lá, debaixo da água quente, tirando o sabão do cabelo, quando aquela sensação voltou. A de estar sendo observado. Abri os olhos devagar, e o coração quase parou. A cabeça da Lynn estava enfiada para dentro do box, por entre a cortina do chuveiro. Só a cabeça. O corpo ainda estava do lado de fora. O cabelo dela, molhado, grudado no plástico. Os fios pingando, os olhos arregalados, vermelhos, como se ela não piscasse há horas. E aquele sorriso, meu Deus, aquele sorriso. A boca dela escancarada numa alegria distorcida, maníaca. As lágrimas pretas da maquiagem borrada escorriam pelas bochechas. Ela parecia fora de si, completamente insana. Eu gritei e recuei contra a parede apavorado. Mas ela não se mexeu, nem piscou. Só ficou ali, olhando direto para mim, com aquele sorriso horrível. Parecia feliz. Feliz de verdade. Como uma criança fazendo travessura. Como se aquilo tudo fosse uma piada. Ficamos assim por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Eu, nu e tremendo no chuveiro. Ela, espiando como uma aparição, a cabeça imóvel,
a expressão congelada. Aos poucos, ela foi puxando a cabeça de volta para fora, sem dizer uma palavra. A silhueta dela se afastou, distorcida pela cortina molhada, até desaparecer. Um segundo depois, a porta do banheiro bateu com tanta força que o espelho estremeceu. Eu gritei de novo. Pulei para fora do chuveiro escorrendo água e tranquei a porta. Fiquei ali dentro por mais de 1 hora, trancado, andando em círculos, pensando no que fazer, tentando racionalizar. Talvez eu tenha exagerado, pensei. Talvez seja só uma brincadeira bizarra. Mas que brincadeira é essa? Quem em sã consciência age assim? Encostei o ouvido na porta, tentando ouvir se ela estava lá fora. Nada. Só o gotejar do chuveiro. E aí veio um som baixo, abafado. Encostei a orelha de novo com mais força, mas não ouvi mais nada. Imaginei ela parada do outro lado da porta, rindo, achando tudo hilário. A raiva tomou conta. Que merda é essa, Lynn? Isso tá ficando insuportável! Gritei batendo com o punho na porta. Para com essa porra! Esperei por uma resposta. Uma bronca, um xingamento, qualquer coisa. Eu nunca tinha gritado com ela antes, mas nada. Nenhuma resposta. Só silêncio. O silêncio e o som irritante do gotejar. Eu estava com medo, medo real, de abrir a porta, de encarar minha própria esposa. Aquilo já não era mais um susto. Era algo mais sombrio, mais profundo, algo errado. Esperei mais meia hora. Ajoelhei no chão e olhei por baixo da porta. Meu coração quase parou. Achei que fosse ver o rosto dela olhando de volta, mas graças a Deus não vi nada. O corredor estava vazio. Esperei mais um pouco, e quando finalmente juntei coragem para destrancar a porta, foi aí que aconteceu. Ouvi. De novo, um gemido, mais alto dessa vez, e vinha de dentro do banheiro. Olhei, trêmulo, para a porta do armário. Ela estava lá, espiando pela fresta, os olhos esbugalhados, a boca aberta num sorriso grotesco, escancarado, as mãos juntas no peito, tremendo de excitação. Um gemido baixo e rouco saía da garganta dela, quase como um soluço animado. Não consegui gritar. O pavor me paralisou. Ela estava ali o tempo todo, dentro do banheiro, dentro do armário. De alguma forma, enquanto eu me escondia, ela se esgueirou para lá e bateu a porta do banheiro para me enganar. Finalmente, consegui abrir a porta e correr. Peguei as chaves e o celular no caminho, saí de casa descalço, molhado, de cueca e entrei no carro. Ouvi a risada dela atrás de mim enquanto corria. Aquela risada aguda, enlouquecida. Dirigi sem parar, tremendo de medo e de frio. Fui direto para a casa do meu irmão, Chris. 40 minutos de viagem, dirigindo como um maníaco. Ignorei todas as chamadas e mensagens. Só quando estacionei na casa dele, peguei o celular. Várias ligações da Lynn. Mensagens perguntando por que eu tinha saído daquele jeito. Completamente alheia ao que tinha feito. Joguei o celular no painel com raiva. Chris e a esposa dele, Rebecca, ficaram chocados quando me viram aparecer de cueca molhada na porta. Mas e sem fazer muitas perguntas, me acolheram. Chris me emprestou umas roupas, prepararam um canto para mim dormir no sofá. Quando me perguntou o que tinha acontecido, só disse que eu e Lynn tínhamos brigado. Não consegui contar tudo. Soaria ridículo. Quem abandona a esposa por uma pegadinha? Tentei dormir, mas era impossível. Cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto da Lynn, espremido na fresta do armário, sorrindo como uma psicopata. E o pior de tudo, saber que ela ficou ali o tempo inteiro comigo no banheiro, escondida. Chris me deu um calmante. Dormi um pouco, mal, sonhos horríveis, sempre com o mesmo sorriso. Acordei com o nascer do sol. Corpo dolorido, cabeça pesada, mas o pior ainda estava por vir. Estava deitado, olhando para o teto, quando aquela velha sensação voltou. Tô sendo observado. O coração acelerou. Tentei ignorar, mas era impossível. Os olhos, por conta própria, desviaram do teto e foram parar na janela ao lado do sofá. Ela estava lá, Lynn, o rosto colado no vidro, o mesmo sorriso.
os olhos arregalados, a baba escorrendo pela boca e manchando o vidro. Não sei por quanto tempo ela estava ali, mas senti no fundo que já fazia horas, talvez a noite inteira. Dessa vez não gritei, estava com raiva. Mais raiva que medo. Saltei do sofá e bati com a palma da mão no vidro. Lynn, você enlouqueceu? Que porra tá acontecendo com você? Vai pra casa! Agora! Ela não se mexeu, nem piscou, sequer reagiu. Se possível, o sorriso aumentou. Quase rasgando o rosto, ouvi Chris e Rebecca se movendo lá em cima. No mesmo instante, como se sentisse, a cabeça dela virou levemente em direção ao som. E pela primeira vez, ela fechou a boca, lentamente. Chris. Gritou meu nome, e quando olhei para ele, ao virar de volta para a janela, ela tinha sumido. Só restavam as marcas de baba escorrendo pelo vidro. Tentei explicar o que tinha visto. Chris até foi lá fora comigo, mas não tinha pegadas, só um amassado leve na terra. Ele disse que provavelmente era um animal. Nem tentei discutir, estava exausto. Chamei o trabalho e disse que não ia. Desliguei o celular. Eu não queria mais falar com a Lynn. Não conseguia. Sentia que a pessoa que eu conhecia já não existia mais. Passei a manhã chorando, com raiva, confuso, tentando encontrar alguma explicação racional. Mas não havia. Ao meio-dia, tomei coragem para ligar para ela. Pelo menos para dar uma chance de se explicar. Afinal, foram 6 anos juntos. Ela merecia uma chance, não? Liguei o celular e vieram dezenas de mensagens. Todas preocupadas, carinhosas, mas nenhuma mencionava absolutamente nada do que ela fez. Só coisas como: me liga, por favor. Tô preocupada com você. Volta pra casa. Te amo. Era como se os últimos dias não tivessem acontecido. Como se ela tivesse apagado tudo da cabeça. Ou estivesse fingindo muito bem. Rebecca fez sanduíches para nós. Sentamos na mesa e ela tentou puxar conversa. Não quero me meter, mas... isso tudo tem conserto? Perguntou com cuidado. Não sei. Ela tá... diferente. Como se fosse outra pessoa, respondi, escolhendo cada palavra. As pessoas mudam, Ben, mas ainda é a mesma mulher que você casou. Talvez seja só uma fase. Vocês só precisam conversar, disse ela tentando ser otimista. Acho que tá além disso. Eu não consigo confiar nela. Minha voz falhou. Aquilo doía. Doía muito. Ela te ama. Deve estar destruída, disse Rebecca sincera. Não sei se acredito nisso, sussurrei. Bom, parecia bem abalada quando veio aqui hoje de manhã, falou ela casualmente. Demorei um instante para absorver. Espera, você viu ela? Minha voz sumiu. E sim, apareceu aqui cedo, depois que o Chris saiu. Não vi o carro dela. Deve ter vindo de Uber. Só perguntou se você já tinha acordado. Eu disse que não. Ela falou para te deixar dormir. Depois foi embora, explicou. Meus olhos correram pela casa, como se algo fosse saltar das sombras. Ela entrou? Não. Ficou na porta, respondeu. Mas parecia péssima, como se não dormisse há dias. Acho que você devia ligar para ela. Aquela informação me deixou um pouco mais calmo. Pelo menos ela não entrou. Mas mesmo assim, o fato dela estar ali tão cedo, sorrateira, me deixou em alerta. Depois daquela conversa com a Rebecca, fiquei um tempo sentado sozinho, tentando decidir o que fazer. Voltar para casa estava fora de cogitação. Mas também não podia simplesmente deixar Lynn assim. Se ela estava doente, e eu acreditava que estava, eu tinha a obrigação de tentar ajudar. Afinal, prometia amar e cuidar dela na saúde e na doença, não foi? O problema era, como ajudar alguém que agia daquele jeito? Eu não podia chamar a polícia. O que eu ia dizer? Minha esposa está me espiando e sorrindo demais. Ela ainda não tinha feito nada ilegal. Nada que pudesse justificar uma internação forçada. Se os médicos a vissem calma, como foi com a Rebecca, soltariam em 72 horas. Me senti perdido, desesperado. Foi aí que tomei uma decisão que evitei por 6 anos. Ligar para a mãe dela. A mãe da Lynn, Marianne, sempre foi
complicada. Nunca nos demos bem. Não chegamos a brigar, mas ela era o tipo de pessoa fria, dura, com um ar de julgamento constante. Sabe aquele sorriso que só mexe os lábios, mas os olhos continuam vazios? Era o tipo dela. Lynn também não. Gostava muito da presença da mãe. Evitava. As vezes que nos visitamos foram curtas, formais, tensas. Quando nos mudamos para outro estado, 3 estados de distância, confesso que fiquei aliviado. Mas naquele momento, eu precisava dela. Liguei. Alô? Atendeu, já com o tom impaciente. Oi, Mariane. É o Ben. Você tem 1 minuto? Perguntei. Estou escrevendo uns cheques, mas suponho que posso lhe dar um momento. O que deseja, Benjamin? Respondeu, com aquele tom frio, quase cínico. É sobre a Lynn. Ela está agindo de um jeito muito estranho. Eu queria saber se você já notou algo assim antes. Algum sinal de problema de saúde mental, talvez? Houve uma pausa, longa, incômoda. Não. Sabia se ela estava pensando ou escondendo algo. Quando falou, sua voz parecia mais fria ainda. Se isso for uma piada, Benjamin, não vejo graça nenhuma. Estou ocupada, como disse, e... Mariane, por favor, isso não é piada. Estou realmente preocupado. O comportamento dela está completamente fora do normal e achei que, como mãe, você se preocuparia também. Mais silêncio. E então? Se está tão preocupado, sugiro que procure ajuda profissional. Não sei o que espera de mim. Por favor, se não for por mim, faça isso por ela. Implorei. Ouvi uma respiração trêmula, como se ela estivesse lutando para manter a postura. Quase senti pena. Mariane? Benjamin? Eu não sei o que dizer. Minha única recomendação é: procure ajuda profissional. Não me ligue novamente. Adeus. E desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, atônito. Não fazia sentido. Mesmo se ela não gostava de mim, por que rejeitar a chance de ajudar a própria filha? Havia algo naquela conversa que me deixou inquieto, e então me lembrei das últimas palavras dela. Procure ajuda profissional. Não foi só um conselho genérico. Tinha algo na maneira como ela disse. Rápido, direto, quase com medo. Será que ela queria dizer outra coisa? Será que não podia falar abertamente? Ou será que eu estava apenas desesperado demais para ver as coisas com clareza? Quando Chris chegou do trabalho, sentei com ele e a Rebecca e contei parte do que tinha acontecido. Não consegui revelar tudo, não ainda, mas contei da noite no banheiro. De como Lynn estava, escondida dentro do armário, me observando o tempo todo, do sorriso, do jeito como se comportava. Eles ficaram visivelmente perturbados, mas, para minha sorte, acreditaram em mim. Mesmo assim, ainda achavam que era apenas alguma piada bizarra. Vai ver, ela tá fazendo um vídeo pro YouTube ou alguma coisa assim? Sugeriu Rebecca sem muita convicção. Chris achava que não era hora de chamar a polícia. Disse que seria melhor tentar conversar com ela, convencer com calma a procurar ajuda. Eu aceitei, desde que não fosse sozinho. Fomos juntos na manhã seguinte. Não tinha chance de eu pisar naquela casa à noite. Quando estacionamos na frente de casa, meu estômago se revirou. O carro dela não estava lá. Mesmo assim, não me senti seguro. A porta da frente estava entreaberta. Por um instante, achei que veria os olhos dela espiando pela fresta. Minhas mãos começaram a suar. Chris estava relaxado demais, com as mãos nos bolsos, como se fosse passear no parque. Eu invejava a ignorância dele. Empurrei a porta. Fomos recebidos por um fedor podre, forte, do tipo que gruda na garganta. Chris franziu o nariz. O que vocês usam para limpar isso aqui, carniça? Cala a boca. Sussurrei com os olhos escaneando. Cada canto da sala estava escuro, apesar de ser 10 da manhã. As cortinas fechadas, o ambiente abafado. A casa parecia abandonada. Começamos a vasculhar cômodo por cômodo, chamando o nome dela. Nada. Por que você está olhando embaixo do sofá? Perguntou Chris, já impaciente. Não estamos procurando a sua esposa? Vamos subir. Respondi, ignorando a pergunta.
Subimos as escadas. Meus pés pisaram em pedaços de vidro. Um dos nossos retratos de casamento estava quebrado no corredor. A moldura pendurada torta. Vidro nenhum no quadro. Era o nosso retrato logo após a cerimônia. Ela estava linda. A lembrança daquele sorriso feliz doía, porque agora o sorriso dela era uma ameaça. Fomos direto para o banheiro. Eu hesitei. O trauma da última vez me segurou na porta. Mas Chris insistiu e entramos juntos. Tudo parecia igual. Acho que ela não tá aqui, Ben. Pega umas roupas e vamos voltar depois, ele disse. Entrei no quarto para pegar uma mochila e arrumar umas roupas. Quando abri o armário, senti o estômago virar. Ah, não, murmurei. Chris veio atrás de mim, olhou e empalideceu na hora. Deu um passo para trás e correu pro corredor, levando a mão à boca. Dentro do armário, cuidadosamente organizados no tapete, estavam olhos. Vários. Olhos pequenos, olhos grandes. Alguns pareciam de coelho, outros menores. Todos dispostos em pares, enfileirados. Alguns ainda úmidos. Fiquei paralisado. Tentei entender. Como ela conseguiu isso? Por quê? Chris, ainda pálido, tentou quebrar o clima com uma piada nervosa. E eu achando que a Becca colecionava coisa bizarra. Tua esposa tá juntando globo. Ocular, cara. Chris, a gente precisa ir embora, eu disse. Concordo. Essa porra tá me deixando enjoado. Fechei a porta do armário tentando esquecer o que tinha visto. Mas o cheiro já tinha impregnado minha garganta. O gosto do sangue parecia real. Quem faz uma coisa dessas, Ben? Quem alinha olhos no chão assim? Ele murmurou. Eu tentei dizer que ela precisava de ajuda. Ajuda? Ela precisa de um exorcista. Foi quando ele parou de falar. Travou, olhos arregalados. A pele ficou cinza. E eu soube. Tinha algo nos observando. Eu não perguntei. Não precisei. Eu senti ela me olhando. Meu corpo ficou tenso. O ar parecia pesado. Meu instinto gritava para fugir, mas meus pés não obedeciam. Virei devagar, os olhos varrendo o quarto. Meu Deus! Sussurrei quando finalmente a vi. Debaixo da cama, encolhida de lado. Os olhos esbugalhados, as mãos unidas sob o queixo, tremendo de empolgação. Ela me olhava com uma mistura de adoração e loucura. O tipo de alegria que uma criança sente na véspera do Natal. E fazia um som, um ruído abafado, como soluços ansiosos, quase animados demais. Aquele sorriso, sempre aquele sorriso. Tudo dentro de mim dizia para correr. Mas ali estava ela, minha esposa. Por mais distorcida, por mais apavorante, ela ainda era a mulher que eu amava. Eu precisava tentar. Lynn, chamei, num sussurro calmo. Ela não respondeu. Mas a cabeça se moveu 2 vezes. Um aceno quase infantil. Amor, eu só quero ajudar, tá bem? Me deixa ajudar você. Dei um passo, depois outro. Me abaixei, me aproximando devagar, como se estivesse diante de um animal selvagem. Tentei manter a voz doce. Eu te amo, Lynn. Ela soltou um gemido, um som estranho, gutural. Os ombros tremiam. Os olhos pareciam ainda maiores. Me aproximei um pouco mais e vi o sangue. As mãos dela estavam cobertas. Elas tremiam de empolgação. E entre os dedos, o sangue escorria, pingando no carpete. Ela parecia tocar um piano invisível. Os dedos se movendo descoordenados, roçando o queixo e deixando marcas, vermelhas no rosto. O cheiro era horrível. Podre, metálico, doce e nauseante ao mesmo tempo. Quase vomitei ali mesmo. Você tá machucada? Lynn, tá sangrando. Tentei segurar a mão dela. Só que antes que eu tocasse, ela atacou. A mão dela disparou para frente com um estalo e uma dor aguda cortou meu braço. Caí para trás, gemendo. O sangue escorria. Olhei. Ela estava com um pedaço de vidro na mão. Grande, afiado. E estava sorrindo. Ainda. Tá tudo bem aí?
Ouvi a voz do Chris atrás de mim. Virei de leve, ainda protegendo o braço ensanguentado. Quando olhei de volta, os olhos dela já não estavam em mim. Estavam nele. Chris. Ela encarava ele com a fome de um predador. O sorriso se desfez. Os dentes à mostra. Os olhos fixos. A cabeça ainda sob a cama, mas o corpo já em movimento. Chris viu também. Você tá sangrando? Perguntou ele atônito. Nesse instante, ela disparou. Começou a rastejar para fora da cama com a velocidade de um bicho, o vidro ainda na mão. Chris congelou. Chris, corre! Agora! Gritei. Ele não reagiu. Então empurrei ele com força em direção à escada. Finalmente o instinto dele acordou. Lynn estava de pé agora, na porta do quarto, o corpo tenso, as mãos cobertas de sangue, os olhos fixos nele, a respiração pesada. Jesus, Lynn. Você tá brincando de esconde-esconde? Ele tentou rir. Eu empurrei ele de novo. Anda, Chris. Agora. Ela começou a fazer aquele movimento estranho de novo com a cabeça. Os nãos curtos, rápidos. E então, o sorriso voltou. Lento, largo, distorcendo o rosto inteiro. O queixo dela parecia descer até o peito. Chris murmurou uma oração e disparou escada abaixo. Eu fiquei, por um segundo, preso entre duas forças. Meu instinto de fugir e o amor por aquela mulher. Eu só quero ajudar. Sussurrei com lágrimas nos olhos. Ela voltou a me olhar, levantou o vidro e correu. Correu em minha direção com o sorriso mais feliz do mundo no rosto. O instinto assumiu. Desci os degraus pulando de 2 em 2. Cheguei na porta da frente no exato momento em que ela saltou nas minhas costas. Os braços ao redor do meu pescoço, o rosto colado no meu ouvido fazendo aqueles sons horríveis e eufóricos. Eu a sacudi. Joguei ela no chão. Senti a lâmina riscar minhas costas no processo. Mas não parei. Abri a porta e corri até o carro. Chris já estava no jardim gritando com a polícia ao telefone. Pulei no carro. Ele entrou logo depois. Enquanto acelerava, olhei pelo retrovisor. Esperei ver ela vindo, correndo atrás, mas ela não veio. Fui direto para o hospital. 11 pontos no braço, 3 nas costas. Os médicos fizeram várias perguntas. Logo a polícia chegou. Ouviram meu relato. Foram até a casa. Vasculharam tudo. Mas ela não estava lá. Sumiu. Como se nunca tivesse existido. Os policiais foram respeitosos, mas deixaram claro. Não podiam fazer muita coisa. Me recomendaram ficar com algum amigo ou parente, pelo menos até eu conseguir uma ordem de restrição. Mas de que adiantaria? Eu sabia, no fundo, que nada disso ia resolver. Que ela não estava fugindo de mim, ela estava me caçando. Deixei Chris em casa e dirigi até um motel, a mais de 1 hora de distância. Queria ficar o mais longe possível. Me tranquei no quarto, virei a tranca, puxei a cadeira contra a porta e fiquei ali, esperando. Isso foi há 4 horas. Tentei me convencer de que a polícia ia encontrar ela, que iam interná-la, dar o tratamento, que ela precisava desesperadamente, que tudo ia acabar bem. Mas, então, chegou a mensagem. Um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu te achei. E uma foto em anexo. A imagem era escura, embaçada. Mas eu soube na hora. Era o olho dela, sem dúvida nenhuma. Aquilo não era paranoia. Não era um susto. Não era loucura minha. Era real. E ela está aqui, escrevi. Tudo isso logo depois de ver a foto. Cada detalhe, cada memória. Eu precisava deixar registrado. Se algo acontecer comigo, alguém precisa saber o que aconteceu. Alguém precisa entender que aquela coisa, aquela mulher que um dia foi minha esposa, não era mais humana. Agora estou aqui, trancado, tremendo. O celular nas mãos, a respiração acelerada, e a sensação está voltando, a de estar sendo observado.